Eleições 2018. O candidato do PSOL, Odívio Neto, encerrou a primeira semana da sabatina com os candidatos ao governo do Maranhão, realizada pela TV Guará em parceria com a Rádio Universidade. O candidato ao governo do estado, Odívio Neto, chegou à TV Guará com seus assessores para debater políticas de governo para o Maranhão. O PSOL, que nestas eleições vem coligado com o PCB, tem como objetivo o que eles chamam de construção coletiva, uma união de forças entre as classes sociais. Uma das propostas nossa é fazer um governo participativo realmente, né? A classe trabalhadora, a sociedade civil organizada, um movimento que realmente contemple aquilo que o maranhense, que a sociedade quer. Nós estamos vendo nesses últimos anos que um governo que tem apenas um gestor público, e que tome todas as medidas sem consultar o povo, desde o começo, que não faça com que o povo participe desse governo, desde as ideias, dos programas que vão ser desenvolvidos, desde a aplicação dos recursos financeiros, do orçamento público, esse governo não tem muito o que apresentar para a sociedade, vai ser sempre o mesmo do mesmo. Durante a sabatina, o candidato fez duras críticas à gestão atual acerca da produção, por exemplo, do agronegócio. Diante do que ele considera prioridade, os recursos podem ser melhor aplicados. O candidato Odívio Neto vem pontuando com números bem abaixo das últimas pesquisas eleitorais e, por isso, o entendimento de que as sabatinas possam dar visibilidade de suas propostas para esta gestão estadual. Eu acho que nós aqui na Guará sempre tivemos essa forma intensa de participar da questão política do Estado e a experiência tem sido cada vez melhor. E o retorno do público, as respostas, são o que nos motiva a continuar fazendo. E também o reconhecimento da classe política, do telespectador, de maneira geral, e das lideranças comunitárias, lideranças de bairro ou dentro da própria política dos partidos. Nós somos referenciados, nós, TV Guará, como a emissora que trabalha com maior profundidade essa questão. A Sabatina Guará volta na segunda-feira, entrevistando a candidata do MDB, Rosiana Sarney, às 7 da noite, aqui na TV Guará, com reapresentação às 10 da noite pela rádio Universidade FM 106,9. As demais entrevistas que já foram realizadas, você encontra no portalguará.com. Amanhã começa oficialmente a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral gratuita começa a ser divulgada no rádio e na televisão para todo o país amanhã e vai ao ar até o dia 4 de outubro, 3 dias antes das eleições. No total, serão 35 dias de propaganda. No rádio, a programação vai ao ar de 7 da manhã às 7h25 e de meio-dia ao meio-dia e 25. Na televisão, de 1 da tarde até 1h25 e de 8h30 da noite até as 8h55. Segundas, quartas e sextas vão ao ar a propaganda para o governo do estado, o Senado e para os deputados estaduais. Terças, quintas e sábados para presidente da República e deputados federais. Domingo não haverá propaganda eleitoral. É isso. Marcos Saldanha já está aqui para falar de política. Marcos, muito boa noite para você. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto aí de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começa amanhã, que tem muita expectativa em cima, eu queria que você analisasse essa nossa última entrevista da semana com o candidato do PSOL, Odívio Neto, que apresentou hoje suas propostas durante a Sabatina Guará. Pois é, Pascoal. Como eu tenho dito sempre, claro que é importante o eleitor, nessa sequência, avaliar a proposta de cada candidato. O PSOL, ele teve um relativo crescimento nos últimos anos, na última década, quando conseguiu eleger aí uma bancada federal, uma bancada no Senado, que, embora pequeno, mas fez bastante barulho, vamos dizer assim. Conseguiu algumas questões que são caros à maioria dos candidatos e dos
deputados, senadores, eles entraram, né? A questões polêmicas, como a questão do aborto, descriminalização do aborto, legalização das drogas, eles entraram sem medo nenhum nessas questões. Então, nesse sentido, eu costumo dizer que o PSOL ele tem um papel importante no debate. Quer dizer, muitas minorias se veem representadas no discurso e na discussão que o PSOL faz. Porém, nem sempre isso se traduz em votos. Quer dizer, muitas vezes o candidato que a população até gosta ou se identifica com o PSOL, mas fica sempre aquela ideia, não, ele não tem chance de ganhar as eleições, vou fazer meu voto ser válido, vamos dizer assim, no sentido não que invalide votar no PSOL, mas que seria um voto que você consegue fazer alguém ganhar. Então o eleitor acaba pensando nessa lógica, né? Talvez isso inclusive aconteça agora na eleição presidencial, né? Onde muitos prováveis eleitores do Boulos acabem votando, por exemplo, num candidato de esquerda para evitar uma vitória, por exemplo, do Jair Bolsonaro. Então essa expressão do voto válido foi até o Gilberto Gil que falou. Quando perguntado quem era o candidato dele, ele falou, eu tenho o meu candidato, mas vou votar naquele candidato da esquerda que for, né, para o segundo turno ou que tiver mais chance de ir para o segundo turno. Então, nesse sentido, o pessoal tem dificuldade. No Maranhão, por outro lado, diferente do Rio, diferente do Pará, do Rio Grande do Norte, onde houve um destaque do PSOL na bancada federal, no Maranhão nunca se conseguiu eleger um parlamentar. E aí eu não sei se o partido nunca definiu isso como uma prioridade, né, de eleger um candidato e focar nisso, ou se realmente é essa dificuldade que se tem no Maranhão. Inclusive o candidato, quando questionado sobre essa questão de por que o eleitor, o trabalhador, que é tão defendido pela pauta socialista, não consegue votar, o próprio candidato teve dificuldade de explicar isso e disse que a estrutura do Estado, o atraso e tudo dificulta muito, né? Mas, enfim, talvez esse seja o maior desafio do PSOL, né? Fazer com que o trabalhador reconheça a sua pauta ou se reconheça na pauta do PSOL. Tem que se comunicar melhor. Marcos, Sim. Propaganda eleitoral gratuita começa amanhã, logo cedo, no rádio e na televisão. Pode sintonizar lá no rádio a partir das 7 da manhã, de 7 às 7h25 já começa a propaganda. Amanhã é sexta-feira, tem propaganda eleitoral para governo do Estado, Senado e também para deputados estaduais. Como nós comentamos muito aqui, 10 dias a menos de campanha, menos tempo também para os candidatos expor suas ideias. E aí agora começa, em definitiva, essa guerra pelos votos, principalmente os indecisos. Pois é, e só acrescentando, Pascoal, uma série de restrições. Efeitos especiais serão proibidos, né? Menos recursos, então a gente deve ver, se espera ver programas um pouco mais simples. O que a gente não sabe se verá são programas de fato propositivos, como você sempre coloca aqui, a gente sempre espera dos candidatos. Eu diria que essa talvez seja a expectativa da gente que cobre, que acompanha esse assunto. Como vai ser esse programa? Como é que os candidatos estão preparando aí, né, principalmente aí os de deputados, né, os de senadores, o do governo do Estado, como é que eles estão pensando, né, usar esses minutos que eles têm para convencer o eleitor? Segundos em alguns casos, como o caso do PSOL, por exemplo, vai ter o quê? 7, 8 segundos? Menos de 10 segundos, já pensou? Né? Pois é, então aí não tem muito o que fazer, não há muito o que investir. Só fixar o número, né, e tal, por isso a importância também, como nós vemos, estamos comentando desses espaços para aproveitar os debates, as entrevistas, porque é o momento que os partidos menores, principalmente, têm de definitivamente apresentarem propostas. Exatamente. Há quem deteste, né? O horário político acha que é um saco, atrapalha a programação, e há quem diga que as eleições só começam, de fato, quando ele olha lá na televisão o candidato. É aquela coisa, né? Até quem é candidato, ele só acredita quando o cara vai lá e aparece na televisão, ainda que por poucos segundos. Isso é muito comum a gente ver as pessoas falando, né? Bom, agora eu costumo dizer que desde a eleição passada, o grande diferencial talvez não seja o horário político propriamente dito, mas o início das inserções dos candidatos. Eu acho que se o candidato trabalha isso bem, melhor, ele aproveita melhor essa oportunidade, eu acho que ele pode ter um diferencial. Porque eu costumo dizer o seguinte, no horário político, o eleitor ele pode desligar a TV, ele pode mudar de canal, se ele assim preferir, porque embora mais curto, ainda assim tem alguns minutos ali que ele pode se
recusar a ver, né? Ok. Mas na exceção, essa recusa ela é um pouco diferenciada, porque você está entre algo que você está assistindo no intervalo e você acaba sendo pego ali por aqueles segundinhos. Então, embora seja um tempo menor, que é a exceção, são menos segundos, 30 segundos mais ou menos, mas o candidato ele acaba entrando muito mais na casa das pessoas. Mas você acredita que essa redução do tempo e a redução dos dias de entrevista contribuem para esse debate? Eu espero que eles tirem proveito disso, ao invés de tornar isso um entrave, quer dizer, eles usem o tempo que eles têm, pouco ainda, para tornar a eleição mais propositiva. Ou seja, eles terão que desatar esse nó. Como fazer o eleitor sair de casa, esse é o primeiro desafio dele, porque a gente tem visto abstenções terríveis nas últimas eleições e tendem a aumentar. E tendem a aumentar, né? Embora teve um recuo na última eleição ali tudo, mas é de se esperar talvez um crescimento maior nessa que é grande, né? Então, esse é o desafio, convencer o eleitor, sobretudo, a sair de casa. E segundo, o eleitor a escolher um candidato antecipadamente. E só para fechar, Pascoal, a gente está com o tempo estourado, é que sempre tem uma questão que a gente fica em alerta, que é o último programa. Ele costuma, geralmente, quem fica ali no último programa, ele joga um venenozinho porque ele não tem tempo de ser rebatido nas eleições. Então, isso a Justiça Eleitoral também precisa ficar muito atento para que não se faça. Porque às vezes o candidato fala assim, eu prefiro pagar a multa, mas fazer um estrago no candidato muito maior. Eu acho que essa questão do fake news que é usado ali na última semana, eu acho que tem que ter atenção redobrada, já que o TRE, o TSF, divulgou que esse é o grande inimigo das eleições desse ano. Beleza, Marcos. Muito boa noite para você. É isso. Boa noite a você de casa. Outras notícias no portal guará.com. JG volta amanhã, sexta-feira, às 11h15, logo após a reapresentação do Avesso. Boa noite para você e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.